gente, estamos aqui nos estúdios do SB 24 Horas, programa Hashtag Sonho Lindo, e a nossa convidada hoje é a doutora Gisele de Souza, que vem da cidade de Limeira, ela que vem falando hoje, pessoal, da psicologia transpessoal, que é a quarta força na psicologia. É isso mesmo, doutora? Bom dia, telespectadores, é isso mesmo. A psicologia transpessoal é uma força da psicologia, a força mais moderna, a última força, igual você falou, a quarta força. E a gente trabalha com um aspecto de espiritualidade, remetendo sempre o indivíduo para aspectos espirituais e deixando claro que não tem nada a ver com a religião. Tá? É uma abordagem que vai te elevar como pessoa em questões espirituais de amor, fraternidade, gratidão. Tá? Bom, a gratidão é uma palavra que eu uso muito e, graças a Deus, ela abre muitas portas. Eu acho assim, independente da situação, se respiramos, acordamos, é gratidão durante todo o dia. Agora, doutora, conta pra gente, o pessoal em casa deve estar curioso. Temos aqui argila, o dinheiro, né, de papel representando o nosso dinheiro, os bonequinhos, que, segundo a doutora, representa a família, que temos o idoso, a criança, temos até uma chupeta ali. Explica para a gente, doutora, o que é essa sequência familiar? Tá. Bom, pois bem, a psicologia transpessoal é uma abordagem que a gente vai sempre estar trabalhando no inconsciente do indivíduo. Então, a gente utiliza algumas ferramentas, alguns procedimentos técnicos para que a gente acesse os conteúdos inconscientes e, chegando lá, nessa instância psíquica do inconsciente, a gente traga aqueles conteúdos ocultos para o consciente. Então, a gente utiliza algumas técnicas. Então, eu trouxe aqui algumas coisas, deixa eu estar mostrando aqui. Aqui são umas mandalas, tá? O pessoal fala mandala, mas a pronúncia correta é mandala, que é uma palavra que significa círculo mágico ou círculo sagrado. O que acontece ali? Quando a gente pinta dentro desse círculo, Silvia, o que acontece? Existe um diálogo entre o inconsciente e o consciente. E ali ocorre uma cura. Claro que existe toda uma preparação para a gente estar fazendo os mandalas. Este é um mandala normal. Este de baixo aqui é um mandala negro, que é um mandala de cura, tá? Que a gente faz para pessoas que estão passando processos de dificuldade na saúde. Aqui estou com argila também. A argila eu utilizo para um procedimento técnico quando a gente vai trabalhar com a pessoa segurança, medos, quando ela está precisando voltar para a realidade, se aterrar para o aqui e agora. E esses bonequinhos, né, a gente utiliza a constelação familiar. Eu sempre costumo falar que constelação familiar é uma coisa muito complicada de estar explicando e que não tem nada a ver com espiritismo. Talvez se fosse espiritismo, eu acho que seria mais fácil, né? Chamaríamos o espírito e estaria tudo certo. Mas, na verdade, não é isso. É quando a gente trabalha com física quântica, inconsciente coletivo, inconsciente familiar, o campo morfogenético, como que funciona tudo isso? Vou dar um exemplo. Às vezes tem aquelas famílias que várias pessoas sofrem acidente. Um tio sofre acidente de carro, o primo falece, várias pessoas. O que acontece ali? O meu tataravô, pessoas que eu nunca tive contato na minha família, teve lá um acidente de carro por uma situação. Hoje eu, inconscientemente, acabo trazendo para mim também um acidente de carro, acabo até me matando, para que aquele ente querido não seja esquecido da minha linhagem de família. Então, isso acontece muito com pessoas que sofrem de depressão, pessoas que buscam suicídio, pessoas que têm problemas na área financeira, pessoas que têm problemas profissionais e de afetividade. E aí, como que a gente faz? A gente trabalha até 35 gerações passadas, toda aquela energia. E aqui um bonequinho representa o vovô, a vovó, o papai, a mamãe.
O dinheiro, muitas vezes, representa quando a pessoa não consegue lidar com o aspecto da prosperidade, né? Aqui eu trouxe uma pombinha, porque a gente não trabalha só com os bonecos, a gente trabalha também com os objetos, representando a paz. A chupeta representando a infância da criança. Eu trouxe aqui, né, uma tartaruguinha, umas panelinhas. Porque quando a pessoa ela vai para um campo desse, que a gente chama de campo morfogenético, que na verdade é um campo onde estão todas as codificações de informações dos meus antepassados. Quando a gente vai para este campo, então o inconsciente dela vai trazendo aspectos e a gente vai trabalhando ali, onde a gente desfaz aquele emaranhado. Doutora, pode perguntar. A senhora falou na chupeta e eu lembrei do pai da psicanálise, Freud. Segundo ele, todos os problemas na vida adulta veio da infância. Você concorda com isso? Então, é a abordagem que Freud trabalhava, né? No entanto, já a psicologia transpessoal, a gente vai muito além, porque não tem limite nem no tempo nem no espaço. Tem alguns problemas que não são só na infância. Tem problemas que podem ter ocorrido até a gestação, durante a gestação, na hora da concepção. Tem a rejeição, né? Tem muitas mães, principalmente as mães solteiras, elas travam aquela guerra familiar 9 meses de gestação, então fica a criança vem com aquela rejeição na família. Depois a criança nasce, linda, maravilhosa, todo mundo se apaixona e tudo se resolve. Isso é o amor, que entra a psicologia transpessoal. É isso, doutora? Que o amor cura tudo. O amor, né? Só o amor constrói. Porém, a gente não pode deixar de esquecer que nós trazemos, por isso que Freud faz uma coisa muito diferente. Jung conheceu Freud, que foi discípulo de Freud, e Jung fala muito do inconsciente coletivo, que é esse inconsciente, essas coisas que nós trazemos de trás. Para a gente entender um pouquinho como que funciona esse campo morfológico que eu estou te falando, vou dar um exemplo. Foi feito um estudo com os macacos. Então, o macaco, ele estava tentando abrir um coco para comer, estava muito difícil. Aí ele teve uma ideia, eu vou molhar o coco no rio, e o coco ficou mais molinho e ele comeu. Os outros macacos foram vendo aquilo, foram repetindo. Em outro continente, os macacos dos outros continentes também começaram a ter o mesmo comportamento. Por quê? Porque aquela informação que estava acontecendo ali com aqueles macacos que estavam comendo os cocos molhados no rio, lavados no rio, começou a transitar até o outro continente. Então, a gente tem, não vou falar esse poder, né? Mas é uma coisa muito comum de acontecer, o potencial dos conteúdos inconscientes, das informações estarem transitando. Então, o que Jung coloca, né? Que existe o inconsciente, que o que está aí vem para cá, o que está aqui vai para aí. E tem estudos que hoje comprovam muito como que a nossa energia, o nosso pensamento emana e modifica o ambiente. Pegaram várias amostras de água e deram para um padre fez um benzimento, o budista fez uma meditação e outras pessoas jogaram energias negativas. Um falou, te odeio, o outro, vou te matar. E pegaram essas amostras de água, congelaram. Depois foram observar no microscópio como essas amostras ficaram. Aquelas que receberam a energia positiva se transformaram em cristais. Aquelas que receberam as energias negativas, as moléculas de água, ficaram todas desconectadas. Então, hoje é comprovado que aquilo que eu verbalizo e aquilo que eu sinto não fica só aqui, transita e modifica. Não só a água, como modifica o meu corpo, porque meu corpo é 80% formado de água. Os alimentos, os eletrônicos. Se eu quero começar uma briga com uma pessoa, eu não preciso abrir a boca. Eu já começo a emanar os pensamentos. A pessoa daqui a pouco fica irritada, não se sente bem.
Mas se eu também quero curar essa pessoa, e eu quero, de repente, nós estamos brigadas, um exemplo, e eu quero me aproximar, eu começo, você é muito amada, você é muito querida, e o outro pega, o outro ressente. Então, é aí que é a diferença da psicanálise de Freud, porque Jung e a psicologia transpessoal, o Abraham Maslow, vai muito além. Por que é transpessoal? Porque transcende da pessoa e vai para o divino. Bom, para deixar bem claro para o pessoal que está nos assistindo, não tem religião no meio. É uma ciência. É uma ciência. É uma ciência que é a quarta na psicologia. É isso, doutora? Isso, a quarta força. A quarta força. Bom, eu não entendia muito, doutora, sobre o assunto, porém, mesmo sendo leiga, eu tenho essa coisa comigo. Se eu desejo bem, o bem volta para mim. Se tem uma coisa, pessoal, que eu tenho muito medo e respeito, é a lei do retorno. A lei do retorno, você pode se esconder, mas ela te acha. Então, muito cuidado, pessoal, com o que você deseja ao seu próximo. E também não adianta, não vai funcionar, né, doutora? Aquele pensamento, então eu vou pensar bem para vou fingir que eu penso bem, porque aí o bem vem para mim. Não, não. A lei do retorno, ela tem a ciência divina, que ninguém engana, gente. Eu posso me maquiar da forma que for. Antes de eu pensar, o divino já sabe o que vai acontecer com esse pensamento meu. Então, muito cuidado. Agora, uma pergunta, doutora. Quais são os pacientes que mais procuram pelo seu trabalho, em seu consultório? Normalmente, né, a maioria são pessoas que passam por problemas mesmo de depressão, que aconteceu um contexto muito complicado, que passa pela síndrome do pânico, ansiedade, problemas afetivos. Hoje está aí essa crise, desemprego, né? As pessoas de todos os tipos, inclusive crianças. Crianças também têm depressão, criança também sente tristeza, né? Infelizmente, né? Porque a criança era para ser somente feliz. Mas os problemas dos pais acabam afetando as crianças. E é onde tem que buscar também essa ajuda, essa alternativa. É verdade. A gente já nota crianças que já repetem os comportamentos dos seus antepassados. Tem crianças que já vêm com uma ansiedade muito grande. Poxa, quem que era ansioso na sua família? Aí o pai fala, o meu pai, que é o avô da criança, que era ansioso. Então aí, como a gente não pode cuidar daqueles entes que até muitas vezes já estão mortos, a gente vai na constelação. Porque a gente vai nessa força desse campo morfológico, trabalhar toda essa questão do inconsciente familiar, que vem se repetindo. Porque Freud, ele coloca como se a situação fosse do nascimento para frente. E não é só assim. Não só a gestação. Tem os antepassados, tá? Tem a questão da gestação. Quer dizer, é uma coisa muito ampla. Tem a questão do inconsciente coletivo, coisas que nós trazemos já. O que é o inconsciente coletivo? Que é uma coisa assim também um pouquinho, talvez, difícil de entender. Desde os primórdios, nós trazemos aprendizados. Por exemplo, independente de eu acreditar ou não, independente daquilo ser verdade ou não, quando eu me remeto a uma cor azul, como tem ali naquele mandala, esse azul sempre vai estar simbolizando o aspecto materno, o aspecto de Nossa Senhora de Maria, porque a gente traz. Então, são aquelas coisas que nós chamamos de arquétipos. Se eu colocar ali uma borboleta, no meu consultório sempre tem borboletas, várias coisas assim. A pessoa não entende muito. Consciente não entende, mas o inconsciente, quando vê a borboleta, ele já sabe que é transformação, que é metamorfose. Renovação. Quando eu coloco várias flores no meu consultório, a pessoa não entende o que são essas flores, mas o inconsciente ele entende, que é renascimento. Como que tem o aspecto da água, o arquétipo da água, que é a renovação. Quando a gente trabalha com fogo, muitas vezes eu estou ali num contexto de grupo, então vamos queimar, vamos utilizar o fogo. O fogo também é a purificação, sim. Também é o renascimento de uma certa forma. Então a gente vai trabalhando com esses símbolos, com cores, com música.
É comprovado cientificamente, Silvia. Só vou completar aqui. Que as músicas também clássicas, pastorais de Beethoven, Mozart, Chopin, você vai no meu consultório, sempre tem uma música clássica. Por quê? Porque ela também modifica toda a minha energia, todo esse aspecto de energia, para melhor, claro. Doutora, quanto tempo dura o tratamento de um paciente? Eu sei que de um para outro é bem diferente, né? Cada caso é um caso. Porém, assim, o que mais... Qual o tempo? Meses, anos? Como funciona? Na verdade, a terapia é para a vida toda, né? Mas, em geral, a partir de 6 meses, você já tem, assim, uma grande mudança. E para a criança é no mínimo 1 ano, né? Para a gente é um pouquinho mais devagar. E o processo de autoconhecimento é tão profundo que quanto mais você vai conhecendo, você vai se sentindo mais conectada com o sagrado, mais conectada com o divino. Você sente vontade de ser uma pessoa melhor, o amor impera em você. Pessoal, o divino e o sagrado que ela se refere Isso. é o nosso Deus, Isso. independente de religião. Eu costumo dizer que a mesma mão que mata, cura. Então, a mesma mão que se usa para puxar um gatilho e tirar a vida de uma pessoa, é a mesma mão que se posiciona sobre a cabeça de alguém e se faz uma oração. Então, doutora, assim, para finalizar, porque senão a gente vai a tarde toda aqui, porque eu adorei o assunto, mas fala para o pessoal que está em casa os seus contatos, porque eu tenho certeza que neste momento, porque, olha, o pessoal com problemas hoje é o que mais tem. Depressão, síndrome do pânico, fazer uma análise é muito ótimo. Eu fiz, doutora, 7 anos. O doutor... Parabéns. Um doutor maravilhoso, não sei nem se eu posso falar o nome dele aqui, mas eu fiz durante 7 anos. Me ajudou a entender um pouquinho a minha cabeça, não a dos outros, né? A minha. A me aceitar os meus defeitos, a minha mãe, como que foi a minha infância, tudo aquilo que você acabou de dizer, que a família representada nesses bonecos realmente foi o que eu encontrei na análise durante 7 anos, que me ajudou muito. Então, doutora, fala para o pessoal que eu tenho certeza que esse escritório vai bombar agora. Então, eu vou passar o meu celular, tá? Que também é o WhatsApp, que é 19 98 977 0113. E o meu Facebook, né? Se vocês notarem que tem o Facebook lotado, vocês vão me achar em outros Facebooks, que é Gisele de Souza, Gisele com Z e Souza também com Z. Doutora, foi um prazer recebê-la aqui Prazer nos todo nossos meu. estúdios do SB 24 Horas. E eu vou marcar um particular. Ah, legal. Vamos aprofundar, porque eu gostei muito e não vai ficar só aqui. Ah, muito obrigada. E muito obrigada pela sua participação. Eu que te agradeço, pessoal. Paz e luz. Gratidão. Gente, gratidão. Beijo para todos vocês.